Oi, galera, tô falando de bichos. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Ana Flávia e a gente fala sobre dicas, curiosidades e informações do mundo pet. Hoje a gente vai falar sobre cuidados no verão, cuidados que você tem que ter com o pet nesse período de verão e também sobre mitos e verdades. Tô aqui com a veterinária Aline Ambrogi, tudo bem? Oi, gente, é um prazer estar aqui de novo. Hoje nós vamos falar desse assunto tão importante que é os pets e o aumento das temperaturas. Quais são as principais dicas que você dá? Quais são as principais coisas que os tutores devem ficar de olho durante esse período? Olha, as duas principais são inúmeras, mas as duas principais são, primeiro, oferta de água o dia todo, água, o potinho bem cheio com água fresca. Essa é a primeira dica, a mais importante de todas. Nunca deixar uma água que é de ontem, o pote um pouco vazio ou seco. Água, gente, o excesso é o melhor. E o segundo conselho importante é o horário de passear na rua. Porque a gente que usa sapato não tem essa noção da temperatura que está o chão. E os coxins, que são as almofadinhas, elas queimam com facilidade. Então, se você está achando que o dia está muito quente, é melhor não passear. Antes a gente falava, o horário do meio-dia não pode, mas agora está tão quente que às vezes 10 horas da manhã, 4 horas da tarde, está muito quente, a gente evita também. Então, pensa assim. Quando tiver mais fresquinho, se eu consigo ficar descalço no chão, aí eu posso pensar em levar o animal para passear, que vai ser assim no começo da manhã e bem no final da tarde. Em relação à alimentação, também é interessante a gente oferecer alimentos congelados, né? Frutas congeladas, gelo, isso também é recomendado? Isso, a gente pode abusar da criatividade no sentido de dieta. Primeiro que existem as comidas úmidas hoje, né? Elas são um pouquinho mais caras, mas a gente pode usar assim a nível de petisco. Principalmente os gatinhos. Porque a gente pensa que gato não tem disso, gente. E tem, é claro que eles se adaptam melhor. Mas oferecer comida úmida, sabe o que que eu faço? Eu pego o sachê e ainda coloco um pouquinho de água. E eles ficam brincando com aquela água. Além de ser bom para diminuir a temperatura, o gatinho tem essa dificuldade de se hidratar, então você já estimula a ingestão de água, que é muito importante. Outra coisa é abusar de fruta congelada, fazer picolé de suco de frutas naturais, óbvio, sem açúcar. Eu uso muito melancia aqui em casa, tiro as sementes, eles amam. E sabe o que eu faço também? Eu faço brincadeiras na bacia com água. Ou se você tiver uma piscininha, é que piscina de criança fura com facilidade. Então, se você tiver uma bacia com água, brincadeira de mangueira, a piscina sempre com uma pessoa assim, olhando o tempo todo. Na verdade, é como se fosse uma criança, gente. Tem que sempre ter um adulto observando para ver se está tudo certo. Em relação à saúde, às doenças, tem doenças que são mais comuns nesse período? Olha, sim, a gente sempre fala sobre a hipertermia maligna. O que significa isso? Os cachorros, eles conseguem controlar a temperatura deles através da respiração. Então, quando eles estão com muito calor, eles começam isso faz com que diminua a temperatura deles. Quando a respiração não consegue baixar essa temperatura, eles entram num caso gravíssimo chamado hipertermia maligna que pode levar a óbito. E quando a gente fala dessas raças que são amassadinhas, que são os braquicefálicos, Shih Tzu, Bulldog, Pug, pior ainda, gente, eles têm maior dificuldade de regular a sua temperatura. Então, se você tem essa raça, o cuidado é 1000 vezes maior. A gente fala até de ligar ar-condicionado, ventilador, não deixar no sol de maneira nenhuma. Hoje tem aqueles tapetinhos gelados que eles amam, porque o contato do corpinho deles no chão gelado já melhora também essa questão de conforto térmico. Por isso que eles não gostam de ficar na cama, sempre no chão, num lugar geladinho. E um negócio muito interessante que o pessoal pergunta de tosa de animais de pelo longo. E ao contrário do que a gente pensa, o pelo, ele é um isolante térmico. Então, nem sempre tosar é a melhor saída. Cada caso é um caso, tá? Porque tem animal que se adapta super bem à tosa. Mas na maioria das vezes, só aparar o pelo é melhor.
Se você colocar um gelo e um monte de pelinho em cima, vocês vão ver que o gelo demora mais para derreter, porque tem essa ação mesmo de isolante térmico. Deixar o pet na piscina ou no mar pode causar otite. E como que evita esse problema? Isso é um mito, porque não é comprovado que a água dentro do ouvido causa otite. As otites têm tantas causas, principalmente em animais alérgicos, tem a ver com o gatilho da alergia, às vezes é o alimento, às vezes é picadinha de pulga e carrapato. Deixar o animal no mar e piscina, eu já fico preocupada porque precisa de ter uma pessoa 100% observando. Morro de medo de acontecer desastres, né? E isso pode acontecer. Eu falo que piscina e cachorro não é uma parceria muito legal, não. Mas em relação à otite, isso é um mito, tá? As otites têm outras causas e não são a de entrar água dentro do ouvido. E os protetores solares para o pet, eles realmente funcionam? Nossa, sim, gente. O filtro solar, protetor solar é igual pra gente. Não pode sair de casa num país tropical sem filtro solar. Ainda mais se o seu animal tiver pelo curto e a pele cor de rosinha, porque às vezes ele é um animal preto, mas ele tem a pele branquinha e muito sensível. Se o seu animal for branco, olha, cuidado triplicado. Pensem assim num pitbull branco com a pele cor-de-rosa. Esses aí, gente, precisam de filtro solar, camadas e camadas a todo tempo. E o pior, esses animais amam ficar no sol de barriga para cima e não pode. Tem que deixar lugar com sombra, evitar o sol, porque os tumores de pele são muito comuns em animais brancos, gatinhos brancos também. O sapatinho, por exemplo, dá para se a pessoa só tem aquele horário para passear, ela pode usar o sapatinho ou também vai esquentar por causa do chão? O ideal é não passear nesses horários, tá? Aham. O sapatinho, ele é uma boa proteção, mas tem animal que não aceita de jeito nenhum, porque é como se fosse fantasia, né, de carnaval. A gente até pode falar disso na próxima entrevista, que tem animal, gente, que não aceita. Ele fica tão desesperado que ele nem vai curtir o passeio. Além de ter os animais alérgicos, que eles são alérgicos ao material que você está usando de roupinha e sapatinho. É verdade que o uso de ventiladores ou ar-condicionados pode causar resfriados ou problemas respiratórios nos pets? Gente, isso é um mito, porque até com criança os pediatras falam isso, né? Que o resfriado, a gripe não tem muito a ver com frio, vento, água, tem a ver com vírus, bactérias e imunidade. É a mesma coisa, porque ventiladores e ar-condicionados são grandes aliados para baixar a temperatura nesses dias que são quentes. Pets de pelagem escura sofrem mais com o calor do que os pets de pelagem clara? Tem alguma relação? Tem a ver com a capacidade térmica, né, da cor. Isso tem a Isso. ver. Mas não que sofre mais. Os dois sofrem, cada um por conta de uma coisa. Uma que o preto absorve mais e quando o animal é branco, ele tem mais sensibilidade. Então, os dois precisam de proteção. E a frequência de banho no verão é importante aumentar ou não muda muita coisa? Só essa questão da alimentação mais geladinha já funciona. Então, isso aí é muito individual, sabe? Porque tem animal que super se adapta a banhos semanais. Vamos pensar num Shih Tzu. O Shih Tzu, quem tem Shih Tzu sabe que o banho semanal é essencial por conta que ele sai, tem muita secreção nessa região, fica um cheirinho. Se você deixa o banho para um mês a cada 15 dias, o animal começa a ficar incomodado. Diferente de um Spitz. O Spitz, ele não precisa desse banho semanal. Então, o caso do banho, ele é muito individual, do animal mesmo e da raça. E quais são os principais sinais para o tutor perceber que o animal está com muito calor, além da questão da respiração mais acelerada, né? Tem algum outro sinal? O animal fica mais apático, ele fica procurando locais mais geladinhos, sombra, ele não quer ficar na cama ou na cobertinha, ele prefere no chão, ficar no chão gelado. Agora, em relação a problemas mais graves, como a hipertermia maligna, o animal pode ter vários sintomas. Ele pode até perder a consciência, desmaiar, além da frequência respiratória e cardíaca ficar elevada. Ele pode ter alterações neurológicas, convulsionar, pode apresentar vômito, diarreia.
Muito obrigada por tirar essas dúvidas e para todo mundo ficar ciente desses cuidados que precisamos ter no calor com os pets. Foi um grande prazer estar aqui falando de um assunto tão importante, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo, deixa seu like, seu comentário e compartilha com um amigo. Até o próximo vídeo.